Você tem um terreno, você é corretor, você é corretora, tem uma imobiliária, ou até mesmo um advogado, pode ser engenheiro ou um arquiteto. Acho que você precisa ver essas informações. Então vamos lá. Quando você tem um terreno, muitas vezes você pode, de certa forma, estar perdendo dinheiro com ele ou até mesmo ganhando dinheiro com ele, pelo óbvio. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes você tem um terreno e às vezes ele não serve para nada, infelizmente. E vamos entender como tudo isso funciona? Vamos lá. Quando temos um terreno, temos uma suposta solução. Eu vou abrindo aqui o mapa mental, a gente vai seguindo os passos. Vamos lá. Seguinte, a suposta solução qual que é? Você não sabe para quem indicar. Aí você começa a pensar, olha, eu vou indicar para todo mundo e se todo mundo me der uma resposta positiva ou não, eu vou saber se o terreno tem vocação imobiliária ou vocação para venda mediante isso. Porém, às vezes, a gente perde muito tempo com isso, né? Você já indicou para todos os investidores que você conhece e ninguém quer. Por que será? Porque muitas vezes, se você entra num mercado, você tem uma prateleira, certo? Tá certo que é uma coisa diferente. Mas imagine se você ficar insistindo em vender uma mercadoria que não vende. Você vai perder muito tempo, cansado, vai ficar cansado ou cansada e vai perder muita energia com isso, né? Então a suposta solução, às vezes, por isso que ela é suposta, eu digo que ela de certa forma é errada. Ela não tem bases concretas, ela não tem uma premissa, e quando às vezes não tem premissa, você não tem solução para um caso. Então a suposta solução é você não saber se o terreno tem vocação imobiliária, e você sair distribuindo ele para todo mundo. O ruim, não é ruim você fazer isso, tá bom, tudo bem, posso até concordar. Mas imagina se você é um incorporador ou um investidor, tem uma construtora e tem uma pessoa que você estabeleceu uma comunicação e essa pessoa não para de te enviar oportunidades que não tem vocação para determinado empreendimento, qual seja ele. Então acho que ficou bem claro aqui a suposta posição. Vamos pular para o diagnóstico, que quando você tem um terreno, você tem que fazer um diagnóstico. Vamos lá. Bom, será que existe mercado para esse terreno? Essa é a primeira pergunta, tá? Mas qual tipo de mercado? Vamos segurar aqui no item 1. Qual o tipo de mercado? Se ele é um terreno. Estamos falando de incorporação imobiliária aqui, tá? Então, o tipo de mercado que você tem que ver é simples. Se ele é comercial ou residencial. Com isso, tranquilo. Aí, no item 2, entra qual a base. Você tem que analisar o que? A localização é boa? Está dentro de alguma demanda compradora? Qual a demanda compradora? É o briefing que você tem que fazer, a premissa que você tem que fazer junto com o seu comprador, no caso, o seu investidor, qual seja ele, um fundo de desenvolvimento, imobiliário, a construtora ou incorporadora, quais seja. Tá. No item 3, você sabe qual o preço médio de venda da região e por que saber isso? Bom, por exemplo, suponhamos que você está trabalhando numa região, tá certo que isso é um papel do incorporador, do construtor. Você está trabalhando numa região e você sabe que aquele preço médio ali de venda da região ele seja em torno de uns 5 mil reais o metro. Não estou falando de mercado Minha Casa Minha Vida, tá? Estamos falando de mercado HMP aqui para ser um pouco mais direto. E por que você tem que saber isso? Porque mediante isso você tem a capacidade de poder fazer um cálculo de VGV dentro do diagnóstico. Por que é importante você saber o valor de venda da região? Para você saber calcular uma média de VGV. Para saber se esse volume de venda também está dentro da premissa compradora. Tá? Então esse é um pequeno diagnóstico aí que tem que ser feito. Eu vou deixar aberto e vou só seguir para cima. Vou fechar. E vamos aqui ver o que seria um pré-estudo, tá? Um pré-estudo do terreno.
Porque se você não seguir esses passos, pode ser que você está perdendo bastante dinheiro, tá bom? Então vamos entender o que seria um pré-estudo, que já ficou um pouquinho maior. Bom, o terreno tem algum tipo de restrição? Que restrição? Restrição de documentação, dívida de IPTU, algum tipo, né, de problema com o solo, né, que isso é um terror, é uma coisa que deixa a cabeça de quem está comprando, às vezes, a milhão, vamos dizer assim, né? Se o terreno ele tem algum tipo de contaminação no terreno. O item 2 é a metragem do terreno, tá? Qual a metragem mínima e qual a metragem mínima tem que ser. Que a gente pode dizer que uma metragem mínima do terreno para fazer uma implantação de uma torre seria em torno, que eu já vi, tá? 600 metros, 700 metros, dependendo da taxa de ocupação, é tranquilo, dá para fazer, tá? Desde que a composição do terreno seja um quadrado, um lote retangular, entendeu? Algo que dê realmente para o arquiteto estar colocando essa torre dentro dessa área pequena. Mas vamos pular para 1000 metros, que é bem mais factível, claro, e dentro de lotes retangulares, né? Terceiro, qual é o zoneamento? Qual é o zoneamento da região do terreno? Você tem que saber isso, porque você tem que saber o zoneamento, porque não adianta nada você não saber o zoneamento. Você tem que estudar o zoneamento, tá bom? Vamos pular para o item 4. O terreno tem uma composição boa para a implantação da torre? É aqui. Eu já falei um pouco da metragem mínima, mas o terreno ele tem que ter uma composição boa. Uma composição que eu digo é algo retangular, tá? Uma quadra fiscal retangular. Não adianta nada você pegar, às vezes, que já aconteceu isso comigo, você tem um terreno meio, um lote meio com triângulo, que às vezes não dá para fazer implantação. Às vezes você até consegue fazer uma torre, mas de repente não com uma vaga com vaga de garagem, né? Subsolo, perdão. Tá? E também você consegue fazer uma torre, porém com poucas vagas de garagem. Então cada caso é um caso, entendeu? Mas quanto melhor retangular, nesse caso, fica um pouco mais factível para poder fazer essa implantação, tá? Então isso é muito importante. Às vezes o terreno tem 1000, 1200 metros, 1300 metros, mas não tem uma composição boa dentro do lote da quadra fiscal, tá bom? Vamos lá. 5. Dentro do zoneamento existe o quadro, tá, do coeficiente de aproveitamento do terreno. No caso, o quadro de aproveitamento, você tem que procurar dentro do zoneamento. Por isso que é importante estudar o zoneamento. Por que o coeficiente de aproveitamento? Varia do mínimo ao máximo. Você tem que saber o coeficiente de aproveitamento para poder calcular o VGV, que é o pré-estudo, tá bom? Item 6 é o valor médio de venda da região, tá? Isso que eu já falei lá no primeiro item, porque a partir do valor médio de venda você vai calcular o VGV. 7. Saber qual é o público-alvo, para quem você está vendendo, tá bom? Se é alto padrão, médio padrão, entendeu? Ou se o incorporador vai fazer Minha Casa Minha Vida, se estiver dentro da premissa dele, tá bom? Aqui, o público-alvo, é claro, o 2, eu já falei, habitação e de interesse social, que é o que você tem que saber o que vai ser. Eu coloquei aqui 7, mas o item 1, 01, 02. E o HMP, se é mercado de habitação de mercado popular. Tem essa diferença, tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala de habitação de interesse social, a sigla dentro do zoneamento sempre vai ser essa. Sempre vai ser HIS, tá bom? Ou EHIS, que seria empreendimento, tá? Ou EHMP, tá bom? Então, habitação de mercado popular, tá? Para deixar bem claro, vou dar uns cliques aqui. A única diferença é que teria um E aqui, ou um E aqui embaixo, tá? Que seria empreendimento, tá bom? Eu vou deixar assim. Ou o uso comercial, tá? Público-alvo, o que você vai fazer ali? Tem uma avenida, poxa, aqui tem um monte de empreendimento de habitação de interesse social, tem um monte de empreendimento no mercado popular, e que ali tem muita pessoa já para fazer um residencial, então você fala, opa, dá para fazer um comercial aqui, para vender para o pessoal que está mais perto aqui, tem mobilidade urbana, né? Não sair de casa, do trabalho para ir tão longe, né? E assim vai. Deixa eu fechar aqui o prévio estudo, então ficou bem claro.
Vou deixar aqui de novo para dar uma olhada, mas se quiser dá para pausar e voltar. Normal. O bom de vídeo é assim, né? O cálculo e o envio. Tá? É a solução. O que você precisa saber para ter a solução, se o terreno ele é factível ou tem vocação imobiliária ou não? Você precisa saber calcular o VGV. Isso é uma coisa básica, tá bom? E dentro da premissa do incorporador, o seu possível comprador, proponente, investidor, como queiram chamar, você tem que saber o volume geral de vendas. Porque você calculando o VGV, você vai saber, quando você conversar com aquele incorporador, ele vai falar para você. Aqui nunca que de repente, se não fez isso, quando você for fazer, você vai se deparar. Você ligou lá para uma construtora qualquer, não preciso falar o nome de nenhuma aqui, mas você ligou para uma aí, a que mais vende Minha Casa Minha Vida. Aí você perguntou para eles, pô, mas o que vocês estão precisando, qual que é a premissa que vocês têm? Eles falaram assim, eu preciso de um VGV de 40 milhões aqui. Entendeu? Então você tem que saber como você vai chegar nesse VGV de 40 milhões. Tá? Terrenos a partir de 3 mil metros, aí, de 5 mil metros, já dá em base para chegar nesse VGV. Tá? Se for Minha Casa Minha Vida. Mas se for mercado popular, que nem eu disse lá em cima, daria para fazer 1000 metros. Tá bom? Você precisa realmente saber como calcular o VGV. Eu tenho até aulas grátis aí, eu ensinando como calcular o VGV. Tá bom, pessoal? Mercado HMP e comercial também, que é praticamente a mesma forma, tá bom? A fórmula é a mesma, tá? Existem diversos tipos de pessoas que calculam VGV de uma forma diferente, mas a base é a mesma, tá bom? E mediante isso, saber para quem enviar e como enviar essas informações, tá legal? É muito importante saber como enviar isso. Como ter a conversa com o incorporador. Normalmente é tudo por e-mail, alguns arquivos precisam colocar a localização do KMZ. Tá? Eu tenho uma aula também, inclusive, falando só de KMZ, como você demarcar e como fazer ela, como salvar e como enviar. Tá bom? E eu acho que é isso. Esse pré-diagnóstico aí. Coloquei a solução, abriu aqui. Como fazer o cálculo do VGV, tá? O que você precisa saber é o prévio estudo das informações básicas sobre o terreno, sobre a incorporação e o porquê. Incorporação imobiliária. Tá? Eu abri o outro aqui, mas abri um. Eu só vou dizer o porquê incorporação imobiliária. Porque é o mercado que mais fomenta, vamos dizer assim, dinheiro, tá? Dentro do nosso negócio e do nosso PIB também. Então, tem muitos compradores, tem muitas pessoas, tem muitos incorporadores que fazem incorporação imobiliária, construtores que fazem incorporação imobiliária, tem advogados que fazem incorporação imobiliária, tem corretores de imóveis que fazem incorporação imobiliária. Então, você pensa, eu vou estar fazendo só uma intermediação aí, de um terreninho aí, eu vendi ele por 5 milhões, 10 milhões, mas só que o VGV dele vai muito alto, entendeu? E o porquê que é a incorporação, eu digo? Porque sempre tem algum incorporador, em qualquer região que seja, qualquer lugar do Brasil, tá bom? Nem que seja ele um microincorporador, que faça incorporações menores aí, com cidades menores. Aqui na capital de São Paulo, a base de VGV está em torno de 35 milhões a 40 milhões aí, tá? Tem ou incorporadores que fazem mínimo aí, um ticket de VGV de 60 milhões. Depende muito de cada briefing que você for pegar aí junto com o proponente, comprador, no caso investidor, que você vai trabalhar, tá bom? Eu acho que ficou bem claro, só dei esse pulinho aqui, mas que deu uma enganada na solução, mas acho que eu já expliquei aqui. E como aprender mais, tá? Como você vai aprender mais? Se você quiser aprender mais, eu tenho um curso que eu estou disponibilizando, ele é novo, é o curso Express, tá bom? E deixa eu abrir aqui, dentro do curso Express, captação e venda de terrenos para construtoras e incorporadoras, tá bom? Ele tem esses itens aqui. O item 1 é o zoneamento retirando informações, tá? Formatação de terrenos, como identificar o terreno, aonde você vai encontrar o terreno, tá? O CA, que é o coeficiente de aproveitamento,
para você poder calcular o VGV, como calcular o VGV, o volume geral de vendas, que é muito importante para você saber essa apresentação, o pré-requisito do terreno, tá? Como encontrar o proprietário do terreno. Eu digo encontrar o proprietário, é realmente encontrar o proprietário, tá bom? Dono mesmo. Busca de telefone e sistemas online de busca, tá? Quando você tiver os dados do proprietário, eu vou te ensinar a pegar o telefone dele, tá bom? Roteiro de perguntas importantes, o que perguntar, tá bom? Como preparar e enviar a apresentação, encontrar os melhores parceiros, tá bom? Os investidores, acho que não é mistério para ninguém, tá bom? Alguns fundos imobiliários são mais quietinhos ali, às vezes fazer até uma parceria com esses incorporadores que vocês estão passando, o que a gente passa, os terrenos, tá? Mas de certa forma não tem problema nenhum. O briefing de cada investidor, ensinar o que você vai perguntar, entendeu? E como você agir. Um mapa checklist de envio, tá bom? E criando o KMZ que eu falei a vocês em cima, que é muito importante enviar o KMZ em alguns terrenos, tá? E a viabilidade básica, como saber se o preço é factível. E logicamente tem um bônus especial dentro aí desse curso, que é o Express, tá? É o Captação e Venda de Terrenos para Construtoras e Incorporadoras, que eu desenvolvi, que é um curso um pouco mais rápido. O primeiro curso aí ele era um pouco mais demorado, tem alguns itens diferentes, tá? Mas eu tentei fazer uma forma um pouco melhor, mediante ao que a gente está passando, essa data que você está vendo isso. Então a gente, de certa forma, algumas construtoras, incorporadores, fundos que são capital aberto, eles deram uma parada, né, mais para segurar a questão de investidores, né? Mas construtoras que têm o capital próprio, incorporadoras que mexem com o capital próprio, eles estão trabalhando, mas acho que é um tempo legal aí para a gente estar podendo estar uma pausa, quem sei que deu uma parada, para poder estar estudando, tá bom? Então esse é o curso que eu estou disponibilizando no momento, que é o Express, Captação e Venda de Terrenos para Construtoras e Incorporadoras. Tá legal, pessoal? Então, se quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo. E tá no valor muito promocional, legal. É só clicar e aproveitar. Não sei quanto tempo eu vou deixar disponível por esse valor, tá bom? Mas aproveitem. Obrigado aí pela apresentação e também a videoaula, porque é uma aula aqui, tá? Sei que tem muitas pessoas só bater o olho, elas vão conseguir fazer esse negócio só pelos itens aqui. Mas aqui, se você quiser, eu te ensino passo a passo com bastante calma. As videoaulas estão todas online, tá bom? Gravadas. Está pelo Hotmart. Você pode assistir quando você quiser e como você quiser, pausando com calma. Tem planilhas também, PDFs. Pode mandar para mim, tem o meu WhatsApp. Pode mandar para mim qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tiro na hora. Aqui é muito simples. Se você não tem ainda um cadastro no Hotmart, é só você seguir os passos e fazer o seu cadastro, tá? Onde que fica todas as videoaulas, você vai poder assistir de acordo com o seu tempo, tá bom? E tem o meu total suporte, tá? Pelo WhatsApp, tiro qualquer dúvida em qualquer momento. E é só seguir o passo a passo, escolher se você vai fazer com cartão de crédito ou 2 cartões de crédito, porém, pelo valor tão promocional, até mesmo no boleto bancário, você pode escolher essa opção, que você vai colocar o seu CPF, tá? E o valor do curso é apenas R$ 99,00. Você pode pagar pelo boleto ou parcelar aí, deixa eu ver quantas vezes está aqui, até 11 vezes, R$ 10. Não sei até quanto tempo, não sei quanto tempo eu vou deixar o carrinho de compra aberto, então aproveita, se cadastra aí o mais rápido que você puder. E eu tenho uma coisa aqui, eu tenho uma garantia muito importante. Se você não gostar do curso, em 7 dias eu devolvo o seu dinheiro, tá legal? E fico à disposição, nunca aconteceu isso, nenhum aluno meu aqui, graças a Deus e graças ao método, tá? Se você quiser cadastrar, eu te espero do outro lado. Lembrando que, se for por boleto bancário, vai demorar 3 dias aí, 2 dias, até a Hotmart computar e ela enviar um e-mail para você com o login de acesso, com o link para o login de acesso da área de membro, tá?
que você vai ter. Maravilha, pessoal. Fico aguardando vocês. O quanto mais rápido possível vocês puderem fazer o cadastro, melhor, porque eu posso tirar o curso a qualquer momento do ar. Tá? As videoaulas aí são bem interessantes. E é isso. Express, captação e venda de terrenos. Fiquem à disposição todos. Muito obrigado.